Olá, muito bom dia para você que está aqui ao vivo no ICP Academy, a nossa Universidade Corporativa de Inteligência Emocional, o nosso ambiente diário de prosperidade. E através desse ambiente onde você pode aprender, colocar em prática e encontrar uma prosperidade na tua vida. Olha só, diariamente, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, nós estamos aqui. Horário de Brasília, Brasil. Nós temos alunos aqui de várias partes do mundo, como nesse momento aqui nós temos alunos de Cabo Verde aí. Um abraço aí para nossa aluna de Cabo Verde, Maria Landim. E outros de Portugal também, então lá já é de tarde em Portugal. O importante é você estar sempre conectado. É nesse local aqui que você encontra a prosperidade. E para que nós possamos prosperar hoje, a nossa professora Angélica Nunes, psicóloga, terapeuta, neuropsicóloga, a Angélica estará trazendo aqui para nós hoje um tema muito importante para que nós possamos colocar em prática na nossa vida e na vida de quem está ao nosso redor. Olha só. O que é a Obrigada, ansiedade? negreiros. Bom dia. O que é a ansiedade? Vamos entender aqui, a Angélica vai trazer aqui para nós entendermos o que acontece no corpo e na mente. Quem estava ansioso por essa aula? Ei, eu estava. Vamos lá, Angélica, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para quem é bom dia, boa tarde para quem é boa tarde, boa noite para quem for assistir depois também, né? Sejam bem-vindos os alunos novos que estão aí também, que se tiver algum aluno novo, sejam todos bem-vindos. Eu vi que entrou pessoas novas no grupo, então quem estiver chegando agora, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa aula finalmente vai acontecer sobre ansiedade. Vou tentar compartilhar a tela com vocês, porque eu sei que vocês gostam de acompanhar também com o conteúdo, mas para quem ainda não conhece minhas aulas, funciona da seguinte maneira: a gente vai tentando, né, trazer algumas questões, eu já trago para vocês uma previsibilidade do que a gente vai tentar entender na aula hoje. O Negreiro já trouxe também como é que é a temática, vai ser sobre ansiedade, e a gente vai um passinho de cada vez, e aí, ao final, a gente sempre deixa um momento para poder tirar dúvidas, ou para vocês também interagirem pelo bate-papo, né, vai ter momento para vocês também interagirem, abrindo o microfone, a câmera também, quem quiser deixar a câmera já aberta, pode deixar, fiquem à vontade, estamos todos no mesmo momento, no mesmo movimento aqui, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos prosperar em mais uma segunda-feira e mais uma semana aí, certo? Vou tentar compartilhar aqui a tela com vocês. Se funcionar, tudo certinho, senão a gente vai seguindo a aula, eu comunicando com vocês também, tá? Vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês? Estão conseguindo visualizar? Pronto, deixa eu só ver se eu consigo agora aumentar. Tá aparecendo? Todo mundo tá conseguindo me ver e ver o slide? Então, maravilha. Vamos lá, então. Alguns já estão já assinando dizendo que sim, né? Então, vamos entender um pouquinho o que é que acontece no corpo e na mente dessa tal ansiedade que a gente sabe que todos nós temos, né? Todos nós, seres humanos, temos a ansiedade. Angélica, mas eu não sou ansiosa, não. Como é que é isso? Vocês vão descobrir hoje. Porque todos nós, não tem um ser humano no mundo que não tenha a ansiedade. Então, a gente vai entender um pouquinho o que, que acontece realmente no corpo e na mente de cada um, por que, que algumas pessoas acreditam que não têm ansiedade, por que, que algumas pessoas acreditam que, eu sou uma pessoa super ansiosa e é tudo isso que acontece comigo. A gente vai entender um pouquinho se realmente pode ser só ansiedade ou não. Tá? Então, qual que vai ser a agenda da aula hoje? A gente aprendeu o que é a ansiedade afinal, né? Eu sempre trago um conceito sobre isso. Se essa ansiedade ela é normal ou se é uma doença, o que significa essa ansiedade que hoje se fala tanto e causa tantas questões para as pessoas. O que acontece no seu corpo quando você fica ansioso. O que acontece também na sua mente de forma psicológica e também de forma física, eu vou trazer aqui, porque acontece várias situações na ansiedade, né? E como identificar se você está ansioso nesse momento. E, por último, vamos trazer algumas primeiras ferramentas acessíveis para que vocês também consigam fazer no momento de ansiedade, de agitação. Então, vamos para o nosso conceito do que é essa ansiedade. Então, a ansiedade é uma resposta que ela vai ser natural do nosso organismo diante de situações percebidas como ameaça ou perigo, mecanismo de sobrevivência que nos prepara para enfrentar ou fugir de situações difíceis. O que isso significa? Que a ansiedade está com todos nós, porque a ansiedade é uma emoção. E a gente não pode dizer que a gente não tem essa emoção. Então, assim como a alegria, a tristeza,
a raiva, o nojo, que são emoções básicas, a ansiedade também é uma emoção. E ela vem com um mecanismo de quê? De defesa. Então, ela vai nos proteger diante de situações que são percebidas como ameaça ou perigo. A situação vai se agravar quando ela sair do controle, quando afetar a sua qualidade de vida. Então, eu trouxe até um exemplo aqui, né? Pense assim: imagine um alarme de incêndio. Ele existe para nos proteger. Ele está ali, toda empresa ou todo ambiente, você tem toda uma metodologia, né? Uma questão, porque precisa ter esse alarme de incêndio, ou precisa ter as questões, né, necessárias. Às vezes os bombeiros vão lá para poder orientar, principalmente a empresa que trabalha aí sabe que precisa ter. E quando vem, você tem que trocar, né, todo o processo que tem lá. Então, precisa ter essa questão, por quê? Porque vai nos proteger. Ah, mas não está acontecendo nada, para que precisa disso aqui? Porque é uma emoção, de certa maneira. Então, a emoção, a ansiedade, ela está conosco. Ela convive com a gente desde quando a gente nasceu. Então, ela existe para nos proteger. Quando funciona bem, avisa quando há fogo de verdade no alarme de incêndio, não é? O problema é quando ele começa a disparar sem motivo. Imagine danificado esse alarme de incêndio. Ele vai disparar sem motivo, com frequência, com intensidade exagerada. Por quê? Porque ninguém nunca fez manutenção, tá lá há anos, às vezes é antigo. Então, a ansiedade é exatamente assim. É basicamente isso. Ela está com a gente porque ela precisa nos proteger. Ela está com a gente justamente para nos livrar, de certa maneira, de ameaça ou perigos. Não necessariamente livrar, mas poder fazer com que a gente enfrente, né? Fique atento sobre essa ameaça ou perigo, mas quando ela começa, de certa maneira, a ver perigo em tudo, a ver ameaça em tudo, a ficar, trazer questões que afetam sua qualidade de vida, aí ela já não está tão legal. Então, ela é natural, como eu falei para vocês, todos nós seres humanos temos, então faz parte da vida humana e tem uma função que é protetora, ela não vem para ser ruim, porque às vezes, por que eu estou trazendo isso? Porque muitas pessoas, às vezes, quando vai me trazer sobre a ansiedade, elas acabam trazendo que a ansiedade ela é ruim, que ela é horrível. Por quê? Porque ela causa, às vezes, sintomas físicos e emocionais e psicológicos também, que podem não ser tão agradáveis. Mas por quê? Provavelmente ela está de uma forma que está muito disparada. No geral, ela vai fazer parte da vida e ela tem uma função protetora. Então, ela não é somente ruim. Ela também tem uma parte que é muito positiva nisso aí. E aí, temos também a parte da ansiedade que ela pode ser excessiva e cíclica. Quando é que ela é excessiva? Quando aparece sem motivo real, ou então ela dura demais. Então, digamos que você está em um ambiente, não está tendo nenhum perigo ali, está tendo nenhuma ameaça, nada para poder te proteger. Mas ela está tão sem funcionalidade que começa a aparecer de certa maneira. Você começa a ficar com o coração acelerado, você começa a ficar agitado, você começa a imaginar que algo ruim vai acontecer, fica super preocupado. Então, isso já está se tornando um pouco excessivo. E cíclica, quando o quê? Quando tem pensamento, emoção e corpo que se retroalimentam. Então, tá o pensamento, tá a emoção e tá o corpo. Tá gerando questões físicas, tá gerando questões de pensamento, e aí vira tudo como se fosse um ciclo, né? E aí você fica o tempo todo agitado, fica o tempo todo ansioso, fica o tempo todo preocupado, pensar demais, pensa naquilo que ainda não aconteceu. E aí gera também outras questões como procrastinação, enfim. Hoje o nosso foco principal é mais a conceitualização dele, mas nas próximas aulas a gente vai falar sobre essas outras questões, então eu sempre vou adiantando para vocês aqui, tá? E aí a gente vem para aquilo do que é ansiedade que é normal e o que é ansiedade que é uma doença. De certa maneira, a gente vai aprender que a ansiedade, ela não necessariamente ela é uma doença, tá? Primeiro ponto. Eu trago como essa conceitualização de doença porque a maioria das pessoas trazem como uma doença e por isso que elas visualizam como se fosse algo ruim. Então, quando que a sua ansiedade, ela tá normal, ela tá natural? Porque ela vai aparecer diante de situações que são reais, como provas. Ah, eu tenho uma entrevista de emprego, ou então eu tenho entrevista de faculdade, de universidade, eu tenho entrevista com fulano de tal. E aí, isso é natural que você se sinta um pouquinho ansioso, porque você vai para um lugar novo, é uma situação, uma oportunidade nova, né? Você vai fazer uma prova, então você fica um pouquinho ansioso. Isso é natural, né? Eu tenho uma conta para pagar, e aí eu estou um pouquinho ansioso para pagar, ou então tem uma coisa que eu quero fazer, tem uma viagem para fazer. Então, é natural quando você se sente ansioso diante dessa questão. Outra questão também que pode trazer dentro da ansiedade, né? Que é natural, que é normal. Passa depois que a situação se resolve. Aí, digamos que você fez a entrevista, depois que fez a entrevista, passou, aliviou, depois você nem sentiu, né? Já tá ali conversando e tal. Ou então pagou sua conta, tinha uma conta para pagar, passou. Então,
tá natural, é natural que você sinta isso, porque faz parte do nosso sistema. Ela também é normal, considerada ansiedade normal, quando não impede você de funcionar no dia a dia, então ela não te paralisa. Você se sente, às vezes, ansioso, um pouquinho agitado por alguma coisa que você vai fazer no dia, ou você quer muito fazer aquilo, realizar aquilo, só que você não fica paralisado, você não tem sintomas físicos e psicológicos mais intensos, sabe? Frequentes. Então, isso não atrapalha a sua qualidade de vida. Isso é considerado normal. O que, é que também é considerado uma ansiedade que é normal, natural? Vem aqui com os conceitos de normal, vocês estão me ouvindo falar natural, só que é porque eu sempre altero, porque eu prefiro falar com uma ansiedade que ela é natural do que necessariamente normal, que não tem muito essa conceitualização, que é mais sobre os termos, né? Diz todos. Então, quando que ela é considerada ansiedade normal ou natural? Quando a intensidade ela é proporcional ao que está acontecendo. Você percebe que foi natural que eu sentisse ansiedade naquele momento, foi natural é, que eu ficasse ansioso para poder assistir essa aula, natural, porque eu estava querendo muito saber sobre isso, foi natural, foi proporcional, mas agora que já tem a aula, estou tranquilo, estou assistindo ó, tranquilamente, estava muito ansioso para poder conhecer, para poder saber. E quando que também é considerado uma ansiedade normal ou natural, a questão de que saber que todo ser humano ele sente, assim como eu falei no início, todo ser humano ele vai sentir essa ansiedade. Não tem um ser humano no mundo. Quando eu faço palestra às vezes, eu não passo para eles desde o início que todo mundo sente ansiedade. E às vezes eu faço uma perguntinha para eles, né? Ao final, eu falo, levanta a mão, quem aí sente ansiedade? E aí algumas pessoas levantam, outras não. E aí chega a parte que eu explico para eles, por que vocês que não levantaram a mão consideram que vocês não têm ansiedade? Ah, porque eu não sou muito agitado, porque eu vivo a vida tranquila. Então, para eles, na maioria das vezes, quando eu falo para eles, para os seres humanos, né, que às vezes não têm conhecimento total, é como se a ansiedade fosse algo muito ruim, não é algo que a pessoa sente. Então, se eu estou vivendo uma vida tranquila, eu não sou ansiosa. E a ansiedade é uma emoção, então faz parte do nosso dia a dia. Então, o que eu quero que vocês já gravem aí para levar para o dia a dia de vocês é que é natural que você sinta ansiedade e que é importante também porque ela tem uma funcionalidade na sua vida, ela é uma emoção. Mas também é importante observar e também respeitar pessoas que passam por algumas questões de ansiedade. Aí vocês vão entender. Porque tem a ansiedade que ela é natural, assim como tem a ansiedade que ela é patológica. Ela não é uma doença. Por quê? Porque ela vira um transtorno. Quando é que vira um transtorno, Angélica? Isso aí não é você que vai dizer da sua cabeça que virou transtorno, não é uma pessoa que não tem as capacitações, as especializações necessárias para dizer que virou um transtorno. Vai ser você passar com um especialista, passar, né, pelos testes específicos, e aí o seu psicólogo e psiquiatra que vai comprovar que virou um transtorno. Então, geralmente, vira um transtorno quando a ansiedade ela aparece sem um motivo claro, é muito maior que a situação, são crises frequentes, por exemplo, eu estou ansioso pela aula, mas mesmo com a aula, não passou minha ansiedade, eu estou aqui ofegante, eu estou aqui pensando em várias coisas, eu já quero que a professora antecipe tudo que é para ela antecipar, e eu fico agoniada, eu fico agitada, meu coração acelera. Então, assim, em tudo que você vai fazer, você percebe que está sendo intenso demais, frequente demais, e está de fato afetando o seu dia a dia, te paralisando. Quando é que também pode virar transtorno? Quando não passa, mesmo depois que o perigo vai embora. Você ficou ali, ele vem para te prevenir de um perigo ou de alguma coisa que possa acontecer, então você tenta prevenir algo, né? Então, eu vou para uma entrevista de emprego, eu vou pagar uma conta, essa conta pode vencer. E aí, mesmo você pagando, você já fica preocupado de como é que vão ser as próximas contas, de como é que vão ser todas as outras situações. E aí, você fica o dia todo só pensativo naquilo ali. Então, não necessariamente, Angélica, estou desse jeito, já é um transtorno? Não. Até porque aqui é uma aula, não é para avaliar ou diagnosticar vocês. Aí teria que fazer toda a avaliação, passar com o profissional para vocês entenderem melhor isso aí. Se está sendo intenso e frequente, já é para vocês ficarem de olho, tá? Então, assim, quando vira transtorno é no sentido de que todas essas questões que eu estou passando aqui para vocês, que vocês estão vendo aí também no slide, eles vão ser situações para vocês ficarem atentos. Provavelmente vão ter pessoas aqui hoje que vão dizer, ah, eu tenho transtorno de ansiedade, ou então já passei por situações assim, já trouxeram em outras aulas também, então eu sei que temos colegas que estão em situações assim, então eles já têm esse transtorno, né? Espero que sejam diagnosticados, não da cabeça deles, mas se vocês percebem algumas coisas assim, é interessante que vocês procurem sim um profissional, que vocês avaliem e tudo mais, até para cuidar. Em alguns casos, possa ser que eu tenha isso, mesmo sem ter o transtorno, Angélica? Sim, pode ser que em alguns casos você tenha isso. Então, é só mesmo para
deixar essa ressalva, tá? O que mais que pode ser, que acontece quando vira um transtorno? Começa a atrapalhar o trabalho, os relacionamentos, o sono, porque às vezes vai vir questão de insônia, vai vir questões de sintomas que você nunca sentiu antes, vai vir questões de isolamento, é uma agitação, porque o seu cérebro ele pensa demais e pensa e gasta energia com coisas que ainda nem aconteceram, ou é como se fosse uma sirene ligada o tempo todo. A todo momento tem que estar com essa sirene ligada, porque tem que ficar atento a tudo e a todos. Quando que também, o que que acontece também quando vira transtorno? Quando gera uma esquiva, ou seja, você passa a evitar situações por causa dela, você passa a evitar lugares, passa a evitar pessoas, passa a evitar situações, então você fala assim, eu vou deixar de lado, porque se eu for, eu vou ficar ansioso, se eu for para essa aula, eu vou ficar ansioso, porque eu já sei como é que eu sou, se eu for para o treinamento, eu vou ficar ansioso, não vou, não vai dar certo, aí você já desiste antes mesmo de fazer alguma coisa. E o que, é que também acontece quando vira transtorno? Quando causa um sofrimento que ela é real e consistente. Então, assim, é um sofrimento que vai doer muito, né? Vai trazer uma questão ali para você e vai ser consistente, ou seja, vai ser frequente e intenso. Não vai ser, isso eu senti uma vez, eu sinto uma vez a cada 3 meses, eu sinto. Não necessariamente. Então, vai ser um sofrimento bem real e consistente. Então, por isso que eu falo que a gente também tem que ter uma noção de respeito para as pessoas que estão também, porque não é fácil. Não é fácil mesmo passar por situações assim. Então, a diferença não é sentir ansiedade, é a intensidade, a frequência e o impacto que ela vai causar na sua vida. Então, são sinais para você observar. Ou seja, ela não necessariamente é uma doença, ela vira, quando tem alguma questão que não é natural, ela se torna um transtorno, tá bom? Vamos lá. E o que que acontece no seu corpo quando você fica ansioso? Quais são os sinais? Quando eu trouxer aqui para vocês sinais físicos, psicológicos, né, emocionais, enfim, são situações que vão acontecer em qualquer situação, seja na ansiedade natural, seja na ansiedade, seja no transtorno, né, de ansiedade, que são vários tipos de ansiedade, de transtorno de ansiedade. Um dos mais comuns é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Então, todos os sintomas que eu apresentar para vocês vão ser, de certa maneira, comum em qualquer um dos dois, tanto natural quanto em um transtorno de ansiedade. A diferença, como eu falei para vocês, é a intensidade e a frequência que acontece. Então, se eu sentir isso, eu estou com transtorno? Não necessariamente. Como eu falei, vocês vão olhar a forma como isso está afetando a sua qualidade de vida. Está afetando uma intensidade e frequência muito grande, tem um sofrimento real, aí eu preciso ficar de olho. Se é uma situação que não passou, eu fico ali ansioso para poder viajar, para poder fazer essas situações, é natural, tá? Mas é muito importante em todo o processo que, de qualquer maneira, procurem um profissional adequado. Quando o cérebro detecta uma ameaça, real ou imaginada, ele ativa o modo de alerta. Como eu falei para vocês, é como se fosse uma sirenezinha. Só que a sirenezinha, ela precisa se desligar. E quando ela está em um transtorno, ela não se desliga. Então, o corpo ele entra em estado de luta, fuga ou paralisação. Isso é involuntário e acontece em milissegundos, porque a gente não controla a nossa emoção. A gente, às vezes, controla o comportamento que a gente tem diante disso. Mas emoção gera ação e muitas vezes é involuntário. Então, diante disso, a gente alivia, a gente consegue trazer algumas situações, mas o controle de emoções nós não temos, tá? E nem adianta. Então, eu posso controlar a ansiedade? A ansiedade é uma emoção, então logo a gente não controla. A gente pode trazer técnicas para poder aliviar nesse processo e para entender melhor o meu corpo, para entender melhor o que que é essa ansiedade, por que que ela faz isso, o que que ela está querendo me dizer, é justamente nessa base aí. Então, o que que pode acontecer no seu coração? Ele pode bater mais rápido, ele pode ter palpitações. Já aconteceu muitos casos de pacientes, atendeu, até em palestras que eu faço, de terem pacientes, né, que vão direto para o hospital ou vão em um cardiologista achando que está com algum problema no coração. E aí os médicos falam, ó, tá tudo ok, não tem nada aqui, e quando vai perceber, foi uma questão de ansiedade, foi um momento que teve ali, né, ansioso. Então, o coração, ele pode acelerar, você pode sentir um aperto no peito, uma pontada no peito, e aí tem a tendência de acreditar que pode ser uma questão, né, cardiológica,
pode ser um problema no coração, e aí procura o médico. Então, eu já recebi muitos e muitos casos que não eram necessariamente questões no coração. E é importante também, tá, gente? Ah, Angélica, mas então pode ser ansiedade? Pode ser, mas óbvio que se você tem casos na família de questões cardiológicas, vocês vão também investigar para ver se está tudo ok. Tá tudo ok? Então, aí vem para a segunda parte, que pode ser sim uma questão de ansiedade. Na parte da respiração, sua respiração ela fica mais rápida, mais curta, você fica mais ofegante, pode ter uma sensação de falta de ar, né? Pode ter uma hiperventilação, de ficar o tempo todo ali, né, nessa questão. Às vezes você nem percebe como que você está conseguindo respirar, então você fica mais ofegante, você fica com falta de ar, você fica sem conseguir respirar direito. Tudo isso pode acontecer no momento de ansiedade. No seu estômago, você sente frio na barriga, ou você sente enjoo, náusea, isso é muito comum na ansiedade, está ali sentindo muito enjoo, você fica sem entender por que eu tô tão enjoado, por que eu tô tão enjoada, por que eu tô assim desse jeito. Você nem comeu nada que não fosse, né, o que você já come nos dias comuns, ou você fica com muita vontade de ir ao banheiro o tempo todo, toda hora você está indo ao banheiro, para ter algumas questões, e aí você não consegue ter controle, e nem aconteceu nada assim, ah, eu me alimentei mal, ou eu tinha uma alimentação diferente. Não, são a mesma alimentação que você tem ali todos os dias. Então, pode ser sim um sintoma ansioso. Nos seus músculos, né, na parte de músculo, você pode ter uma tensão nos músculos, nos ombros, principalmente nessa região aqui, ó, acontece bastante de ter uma tensão nessa parte. Eu não digo para quem acabou de entrar na academia, tá treinando, né? E aí vai ter essa tensão. Não é assim. Então, assim, acabei de entrar na academia, tô com uma tensão. Será que, mas a psicóloga disse lá na aula que é uma questão de ansiedade? Não necessariamente, vocês vão observar tudo. Então, assim, em momentos incomuns, eu sinto como se tivesse um peso nas minhas costas, eu sinto como se tivesse uma tensão muito grande, dói bastante, parece estar tudo aqui nas minhas costas. Então, pode ser de momento de ansiedade, né? De certa maneira. Tremores nas mãos, na pálpebra. Quem nunca, né? Sentir um tremor na pálpebra. Quem nunca, que eu digo, na maioria das vezes as pessoas sentem, aí acha que é super comum. E não é, porque provavelmente você já está num ponto de aceleração, né, na sua rotina. E aí causa essa questão na emoção da ansiedade. Uma rigidez no pescoço, né? Muitas pessoas passam a ter torcicolo também. Então, isso tudo influencia. Pode ser ansiedade, pode ser causado pelo estresse, pela ansiedade. São dois fatores, tanto pela ansiedade quanto o estresse também causa isso. Outros sinais que também acontecem no seu corpo, quando você costuma ficar ansioso ou ansiosa. Suor excessivo, mesmo sem calor no ambiente. Tá um dia que tá tranquilo, não tá calor, ou é um dia que é frio, você começa a suar, e aí tem suor nas mãos, tem suor nas axilas, tem suor nos pés, né? Começa a suar com frequência. Então, isso também é um sinal de ansiedade. Formigamento com frequência, né? Formigamento nas mãos, nos pés, nas pernas, ou dormência também. Arrepio sem motivo, começa a se arrepiar, e aí você acha que é por conta de questões de outras vidas ou de outros, né? E eu tenho uma sensação estranha, e às vezes pode ser uma questão de ansiedade. Boca seca também pode ser uma questão de ansiedade. Vocês estão vendo que são várias situações que podem ser confundidas também. Então, quando eu falo assim, são sintomas que acontecem quando você está ansioso ou ansiosa, vocês precisam também avaliar a sua rotina. Tudo que acontecer com vocês, vocês precisam avaliar a rotina. Por quê? A boca seca também é causada por um clima que é seco, né? Que é quente. Então, vocês precisam também avaliar como é que tá aqui. Será que realmente é por conta da ansiedade? Mas se você estiver ansioso, vai piorar cada vez mais. A questão de muitas vezes trazer, repetiu aqui, né, boca seca duas vezes, e eu nem tinha percebido. Mas de certa, na verdade, duplicou aqui os outros sinais, é a mesma coisa. Mas muitas vezes tem muitos outros sintomas que acontecem na parte física, só que todos esses sintomas, eles vêm justamente para você observar. Então, assim, Angélica, eu senti realmente quando eu fiquei ansioso, coração acelerando, palpitação, aperto no peito, já senti falta de ar, já senti náusea, já senti enjoo, dor de cabeça também pode acontecer, aqui tem alguns, mas tem muitos outros. Então, dor de cabeça, já senti também. Então, são vários sinais que vêm, que você vai sempre observar. Qual que está sendo a intensidade e a frequência disso aqui? É uma questão que está sendo muito intenso, está sendo frequente, acontece 3 vezes na semana, ou então 2 vezes, a partir de 2 vezes na semana você já fica de olho, né? Já fica na atenção. Está sendo muito intenso, está me gerando sofrimento, está me paralisando real, assim, não está me paralisando só no momento que acontece aquilo, está paralisando o meu dia todo, na minha semana. Então já é uma coisa que eu preciso observar, porque ela não está sendo tão natural.
ela está começando a ficar excessiva. Mas, no geral, no natural, acontece isso aqui e aí depois passa. O que muitas vezes traz como consciência de que a ansiedade não é legal? Por causa dessas sensações aqui que causam. Porque você sentir náusea não é legal. Você sentir vontade de ir ao banheiro o tempo todo não é legal. Você sentir uma questão de ficar com a boca seca, dor de cabeça, uma tensão nos ombros também não é legal. Então, pela forma como ela traz, por ela estar em alerta, ela às vezes acaba passando para o seu corpo, para poder te alertar e falar: ei, alguma coisa aí, ó, fica de olho, toma cuidado. E aí ela vem e transfere isso para o seu corpo, para o seu físico, não só para o seu corpo, mas também vem em parte de pensamentos. E aqui, na questão da mente, né, dos pensamentos principalmente, da emoção, o que que ela vem fazer? E que eu digo que é um dos que são mais exaustivos, pode-se dizer, porque traz uma sobrecarga muito grande para o ser humano. Essa ansiedade, ela não vive só no corpo, como eu falei, tem sintomas tanto físicos quanto psicológicos, né, em questões de pensamentos, quanto emocionais. Então, aqui na mente é no contexto geral. Então, ela vai criar um ciclo entre o pensamento, a emoção e o comportamento. O comportamento geralmente vai ser essa ação que já foi gerada pelo como foi comprometido. Então, que se alimentam e se repete sozinho se não for interrompido. Então, assim, Angélica, mas aqui está dizendo que eu posso interromper. Então, eu posso interromper a ansiedade, eu posso controlar ela. Não necessariamente. Você pode interromper o comportamento diante de como que você vai estar se cuidando. Se você, por exemplo, está ansioso, vou mostrar para vocês os pensamentos que são típicos, né? E quem tem ansiedade, são alguns exemplos, mas tem muitos outros. Qual que é esse ciclo que vem da ansiedade? Se você for modificando com o tempo, você vai aliviando e você vai evitando ter essas questões de comportamentos, né, de ansiedade. Então, você vai se preocupar com algo, mas não vai ser numa intensidade muito grande, ou seja, através desse pensamento, você vai gerar uma emoção diferente, e aí o seu comportamento vai ser diferente também. Então, não é que a gente controla a ansiedade, a gente lida com ela, porque a ansiedade é uma emoção. Então, vamos lá. Pensamentos típicos de quem está ansioso. Aí, se der errado, esses pensamentos que geralmente vêm carregados de si, já tira da sua vida. O e se, geralmente, já vem carregado de ansiedade, porque ele vem com dúvidas. Então, se eu tenho pensamentos que sempre começam com e se, eu já falo logo, ó, tira da sua rotina, tira do seu vocabulário, já vai trocando, porque muitas vezes tem alterações, aí tem gente que troca, né? Mas, Angélica, eu vou trocar, e se der errado? E se der muito certo? Só que ainda assim é uma dúvida, ainda vai gerar ansiedade, porque você não tem uma certeza. Então, geralmente, situações que começam com e se, vêm carregados de ansiedade, tira do seu vocabulário. Não vou conseguir, também é um pensamento ansioso, mas eu não vou conseguir, deixa quieta, não tem como não, eu não posso participar. Eu já vi várias situações até nos treinamentos, né, dentro dos treinamentos que vocês participam, das pessoas evitarem, não quererem ir, por achar que não dá certo, não, eu não conheço ninguém, eu não vou conseguir. Então, são situações de ansiedade também. Outro pensamento, todo mundo vai me julgar. Não posso ir não, o povo vai me julgar, vai ficar me olhando, o que é que vai acontecer? Não tem de jeito nenhum, não tem como eu ir não. Então, são pensamentos que geram uma ansiedade. Vai ser um desastre. Não tem como, que aí vai ser mais catastrófico, né? Tem pensamento ansioso que já vai para um âmbito mais catastrófico. Vai ser um desastre, não vai dar certo, isso aí não vai ser legal. Então, tudo isso traz comportamentos típicos de ansiedade. E eu não tenho controle sobre nada. Não tenho controle sobre isso. Então, se eu não tenho controle, você já acredita que não pode fazer nada. E às vezes a gente tem controle sobre algumas coisas, assim. A gente só não tem controle daquilo que não depende só da gente, né? E a gente aprende a lidar, ou a verificar como é que a gente faz. Mas sobre nada, aí já é demais. A gente tem sim controle sobre algumas situações. E aí, como é que se torna esse ciclo da ansiedade? Digamos que tem um pensamento de uma pessoa, essa pessoa chega e pensa o seguinte: vai ser péssimo. Já acorda assim, vai ser péssimo. Digamos que vocês vieram para lá, vai ser essa aula, vai ser péssima, não vai ser legal. Aí você já vai só como se fosse por uma obrigação, já está ali ansioso. Isso aí já é uma ansiedade, já ativa o modo ansioso ali também. Pode gerar outras emoções, mas a ansiedade está ativada. Aí como é que o corpo vai reagir? O coração vai acelerar. Aí durante a aula, talvez você tenha um medo, um pânico, porque o seu pensamento tá ali, ó, acreditando que é daquele jeito. E aí você pode passar a evitar. Aí eu vou sair dessa aula que eu não vou ficar desse jeito, não, meu coração tá acelerado, daqui a pouco essa professora vai abrir minha câmera, vai abrir meu microfone, vai me perguntar alguma coisa. Aí você começa a entrar num âmbito que nem aconteceu e que talvez nem aconteça. Então é basicamente isso que vai acontecendo na parte da ansiedade.
Quando vem para o seu pensamento, eu digo que esgota muito mais. Por quê? Porque os nossos neurônios é como se fossem os postezinhos, né, que estão transmitindo. Não necessariamente os postes, eu digo na conexão, são os fios. Então, eles transmitem pensamentos o tempo inteiro. Se esse pensamento meu ele não tiver uma função, ele vai gastar energia muito mais do que aquele que tem função. Porque o que tem função, eu gero uma ação. A ação que eu digo de comportamento. Por exemplo, estou aqui com vocês e eu estou com uma garrafa de água. Foi até bom eu lembrar, porque minha garrafa de água não está aqui. Mas estou aqui com a garrafa de água e eu penso, eu tenho que beber água. Aí eu fico, meu Deus, eu tenho que beber água. Tenho que beber água. Isso não está acontecendo agora não, tá, gente? É só um exemplo. Tenho que beber água. A garrafa está aqui na minha frente. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Eu posso parar, pegar a garrafa de água e beber. Não posso, não? Posso. É para poder fazer isso. Então, quando eu penso demais e eu não gero uma ação, eu não gero um comportamento, a tendência é que esse pensamento aqui, o nosso cérebro, ele não entende necessariamente o que foi feito, o que não foi feito. Então, ele gera uma intensidade porque ele transmitiu o pensamento e transmitiu o mesmo pensamento o tempo todo. Então, é como se eu estivesse gerando essa ação e eu não tô. Então, assim, o que é que eu preciso fazer? Pensei em alguma coisa, então eu preciso realizar. Se eu não tenho como realizar agora, não é algo para me preocupar agora. Vou beber água agora? Não vou. Ah, eu preciso beber água. Eu posso pensar assim, ah, eu preciso beber água. Certo, daqui a pouco eu vou e pego a garrafa de água. Mas eu não posso ficar pensando o tempo todo, eu tenho, e eu vou ficar preocupada. E aí vai gerar um coração acelerado, vai gerar uma situação que vai ser mais incomum, e isso tudo gera também ansiedade. Então, eu preciso trazer consciente de que isso não vai ser reforçado, porque é igual tá aqui no ciclo da ansiedade, ó. Tem o pensamento, que é um exemplo de um pensamento, mas pode ser qualquer outro. O corpo vai reagir, não necessariamente só com isso, que é só um exemplo também. Vai ter uma emoção, além dessa parte da ansiedade, que sim, aqui seria medo e pânico, tá? Porque não sei o que aconteceu, teve uma interferência aqui na palavra, mas é medo e pânico. A emoção não vai ser sempre essas aqui, não, tá, gente? São só exemplos. Então, pode gerar qualquer outra emoção. Uma irritabilidade, pode ser um estresse, uma situação, né? De medo realmente, porque o medo e a ansiedade não são a mesma coisa, como se eles fossem ali parentes, mas não são a mesma coisa. E depois uma evitação, pode gerar também evitação. Então, quando eu reforço isso, desse ciclo, ele vai reiniciar. E aí, toda vez que eu estiver nesse ambiente, eu vou entender que vai ser desse jeito. Ou toda vez que eu tiver. É que nem muitas situações. Vou dar um exemplo. Digamos que você está em um local, numa cidade, passou no jornal que ali perto do seu bairro teve um assalto. E aí você vai começar a pensar, meu Deus, tá um perigo, então eu vou evitar passar naquela rua para eu poder ficar, né, para eu não poder não ter nada. E você passa desde então a evitar essa rua todas as vezes que passa por lá. Isso seria o quê? Um medo ou uma ansiedade? No geral, seria uma ansiedade, porque eu estou pensando em algo que ainda não aconteceu, que talvez não aconteça comigo. Óbvio que teve uma realidade, foi real, porque aconteceu com alguém, alguma situação nesse bairro, mas não necessariamente aconteceu com você. Você passa a se preocupar com isso. E se você passar por essa rua, talvez você fique muito preocupado, com medo, que você já vai imaginar que vai acontecer alguma coisa com você. Então, às vezes, o nosso cérebro ele faz isso, ele traz pensamentos que são de preocupação excessiva. Então, a ansiedade também é isso, é preocupação excessiva, são pensamentos acelerados, são todos esses sintomas que eu trouxe para vocês, tem muitos outros. Então, às vezes, a gente começa a pensar em algo que ainda nem aconteceu, talvez nem aconteça, óbvio, tá, gente? Não estou dizendo para a gente ser imprudente, para a gente não ter noção do perigo, não. A gente tem que ter noção do perigo, mas também ter uma questão coerente até onde eu preciso ter isso? Será que eu preciso evitar sempre? Será que é uma situação? Ou eu fico já preocupado se eu passar por aquele lugar? Porque acontece, eu já recebi situações de pessoas que assistiram algo no jornal e passou a evitar desde então aquele local, e nem foi com ela que aconteceu. Então, assim, óbvio que a gente tem que ter cuidado. É que nem alguns pais, que eu sei que quando vê alguma coisa no jornal, não vai de jeito nenhum para tal lugar, porque passou isso no jornal, você não tem como ir. Então, assim, já passa uma preocupação também para o filho, para a criança, para o adolescente, enfim, ou às vezes até já é adulto, né? Então, não vai. Então, eu tenho certeza que vocês devem conhecer pais que são assim, ou até vocês são assim, né? Ou pessoas próximas que são desse jeito. Eu vi qualquer coisa, já jogo para você falando, não tem como ir, porque lá não é legal, lá é perigoso. Então, assim, a gente sabe que o nosso mundo, ele é perigoso, que a gente tem que ter cuidado com várias situações. Só que tem situações que, mesmo evitando, pode ser que aconteça, pode ser que não. Então, a gente não tem como saber prever o futuro. A gente sabe o que acontece aqui e agora, é o nosso presente. Então, essa é a única segurança que a gente tem. Aqui agora, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso cuidar? E viver um minutinho após o outro, né? Hoje eu não vou nem trazer que é um dia
após o outro, é 1 minuto após o outro, um de cada vez, em cada questão, para poder ir aliviando, e também já é uma dica para poder lidar com os fatores de ansiedade. Como identificar se você está ansioso agora? Então, vamos lá fazer aí, tá? Se vocês quiserem, peguem papel aí, peguem bloquinho de anotações, anote. Se quiser ir respondendo também no chat, pode ir respondendo, isso eu não vou ter como acompanhar agora, mas ao final eu acompanho, mas é mais para vocês. Então, vocês vão responder por escrito ou em bloco de notas, tá bom? Vocês vão conferir aí. Então, vamos lá. Como identificar se você está ansioso nesse momento agora? Responda mentalmente a essas perguntas, ou pode também anotar em algum papel. Se a maioria for sim, a ansiedade pode estar presente. Então, assim, seu coração está acelerado, você sente o peito apertado? Vocês vão responder sim ou não. Você está respirando rápido ou com dificuldades na respiração? Se for uma dificuldade de respiração que você tenha porque você está resfriado, porque você tem algum problema de respiração, aí não conta, tá, gente? Vocês vão responder não. Você está com dificuldade no momento, mas não é por conta da ansiedade, é por conta de uma situação específica. Então, vocês respondem não. Sua mente está cheia de pensamentos sobre o futuro, sobre o que pode dar errado? Nesse momento? Quando eu falo nesse momento, não só nessa aula, o dia de hoje para vocês, né? Ou se sua mente nesse momento tá cheia de pensar, tá aqui, ó, tô aqui dando aula, aí vocês conseguem manter o foco um pouquinho, depois, oh meu Deus, tenho que arrumar a casa, lavar os pratos. Aí não lavei, vixe, o café tem que fazer o almoço, tem que fazer esse almoço aqui, eu tenho que trabalhar depois disso, eu tenho que ler esse livro. Como é que tá esses pensamentos? Estão com vários pensamentos ao mesmo tempo? Oh meu Deus, tenho que dar conta aqui, fulano tá falando comigo, já tá, ó, desviando, né? Então, estão vários pensamentos. Tá cheio de pensamentos sobre o futuro, que é sobre o futuro isso, ou sobre o que pode dar errado. Vocês vão responder se sim ou não. Você está com dificuldade de focar ou de se concentrar em uma coisa só? Estou aqui em uma coisa, e aí se alguém me mandar mensagem, eu já saio daqui, vou para lá, e aí depois eu volto de novo. Aí depois eu fico, por que você fica cansado? Porque você não termina aquilo que você começou e você se desvia desse foco. Então, obviamente, gera uma exaustão, para você ter noção do que pode acontecer. Então, você está com dificuldade de focar ou de se concentrar em uma coisa só? Você vai responder sim ou não. Seu corpo está tenso, com os ombros levantados, a mandíbula travada, né, pressionando, mexendo o tempo todo, nas mãos, nos pés. Você está evitando alguma situação ou pessoa por medo do que pode acontecer? Sim ou não? Ah, eu tô evitando meu colega de trabalho, que não aguento mais, ou então meu chefe vai chegar, vai me pedir isso, pedir aquilo. Estou evitando minha esposa, estou evitando meu esposo, estou evitando meu filho, que ele vai chegar e me falar isso. Então, vocês vão responder sim ou não. Se na maioria das respostas, estão aqui como sim, porque se na maioria das respostas, de 3 respostas já terem sim, você já fica atento, porque a ansiedade está presente. Mas é uma ansiedade que vai arruinar a minha vida, Angélica, que vai ser ruim para mim? Como é que é isso? Não necessariamente. Vocês vão observar se está sendo intenso e frequente. Se estiver sendo intenso e frequente, eu já fico mais atento ainda. Mas se não, é uma questão que está sendo natural. Ok? Tá dando para vocês enxergar esses quadradinhos aí, mas eu vou ler para vocês de qualquer maneira. O que fazer no momento de ansiedade que vocês podem fazer, até nesse momento também, se tiver alguma questão, alguma consciência, e são várias questões que em todas as minhas aulas vocês vão observar, que podem facilitar. Reconhecer o que você está sentindo, eu sempre trago essa questão, acho que em qualquer evento da nossa vida a gente tem que reconhecer o que a gente está sentindo, então dizer para si mesmo, olha, e às vezes pode ser em voz baixa, tá, né? Você ficar conversando sozinho com você, porque às vezes tem pessoas, Angélica, que vão ficar conversando na frente das pessoas, não precisa. Você pode conversar internamente com você mesma, em voz baixa, né? Ou mentalmente. Aí você vai falar, ó, eu estou ansioso agora. Eu percebi que nesse momento eu estou ansioso, né? E aí a primeira parte é nomear essa emoção. Por quê? Porque eu já vou reduzir a ativação da amígdala. Lembra em outras aulas, para quem já participou, que eu falei sobre a amígdala, que é a parte do nosso cérebro que conduz essa questão da emoção, e às vezes ela é muito instinta, né, instintiva, então ela é muito automática. Então, quando eu nomeio a emoção, eu já levo essa resposta para a minha amígdala, tipo assim, eu estou reconhecendo que eu estou ansiosa, eu estou trazendo isso para o meu corpo. Eu estou ansiosa, eu estou chateada, eu estou triste, eu estou estressada, eu estou irritada. Então, tudo isso é um reconhecimento da sua emoção, eu preciso nomear ela. Então, o primeiro passo é nomear, reconhecer que emoção estou sentindo. Segundo passo, respirar de forma intencional. Igual nesse momento aí agora.
Quero que todos vocês observem como é que está a respiração de vocês. Para no momento, ó. Inspira e expira. E faz isso repetidas vezes, só para perceber se realmente sua respiração ela está de uma forma tranquila ou não. Então, você vai inspirar devagar pelo nariz, aqui tem a intenção, né? 4, 4, 6. Que é para você inspirar devagar pelo nariz por 4 segundos. Quem quiser pode ir fazendo e acompanhando. Segura por 4 e expira lentamente pela boca por 6 vezes. 6 vezes não, na verdade. Por 6 segundos, né? Então, você vai inspirar, segura um pouquinho, solta. E aí, mentalmente, você vai contando. É o 4, 4, 6. E aí, você vai tentando respirar de uma forma intencional. Tem outras técnicas? Tem outras técnicas que vocês podem fazer. 4, 4, 5. Vocês vão de acordo com como vocês conseguirem, mas tentando respirar de uma forma funcional. E aqui pede, né? Repita 4 vezes. Então, você pode repetir essa técnica agora, se quiser. Traga a atenção para o momento presente. Então, olhe ao redor e nomeie 5 coisas que você consegue ver agora. Porque isso interrompe o ciclo de pensamentos ansiosos. Então, você vai olhar ao seu redor e vai ver o que está aí perto de você. Aí eu vou fazer aqui como se fosse um exemplo, tá? Agenda, microfone, um LED, um fone, uma caneta e vocês aqui na minha frente. Então, assim, você vai nomeando por quê? Porque você precisa ir olhando e falando isso. Se eu fizer também de qualquer jeito, só pelo que eu já decorei que tá aqui, aí não vai funcionar. Eu preciso realmente parar um momento e ir observando cada coisa. Questione o pensamento que você tem. Então, todo pensamento que a gente tem, independente se a minha emoção é ansiedade ou não, eu preciso questionar em alguns momentos para saber se ele é consciente. Então, pergunte: isso que estou pensando é um fato ou uma interpretação? Isso que eu estou pensando agora, e se der certo, se não der certo? E se acontecer aquilo? E se funcionar desse jeito? E se eu não conseguir fazer daquele jeito? Isso realmente é um fato ou é interpretação? Muitos dos nossos pensamentos são interpretações. E se eu acreditar nessa interpretação, eu vou ficar praticamente exausta. Então, eu preciso entender o que é a interpretação que eu digo, que ainda não é real. Só é real aquilo que eu estou vendo que está acontecendo nesse momento. Então, aqui e agora, o que está acontecendo? O que eu estou vendo que está acontecendo é uma aula, vocês estão assistindo uma aula e estamos conectados um com o outro aqui para um aprendizado, conhecimento, uma prosperidade da semana. Nada mais além disso. Angélica, mas no mundo ao meu redor, eu não quero saber do mundo ao seu redor. Vamos focar aqui agora. É o que está acontecendo nesse momento. Então, assim, tudo que está acontecendo, além disso, é uma interpretação. Porque você está desfocando disso. Então, obviamente que a gente está no online, não pode ser que tenha alguém perto de vocês, que tenha alguém que está fazendo alguma coisa, aí é real, tá? Não estou dizendo que isso seja interpretação. Mas, no geral, é para a gente focar no aqui e agora. Então, sempre se pergunte, sempre se questione se é uma interpretação, se é um fato, se realmente está acontecendo, qual que é a real chance disso acontecer. Que vocês vão descobrir muitas vezes que não tem uma real chance de acontecer. E movimente o corpo. Até agora, movimente, joga as mãos para cima, né? Faz um alongamento. Quem ainda não pratica exercício físico, faça uma caminhada, pelo menos por alguns minutos. Quem está aqui agora, né, na outra tela, sacuda os braços, sabe? Faça movimentos, né? Tenta aliviar se está ansioso. Vamos movimentar esse corpo, né? Faz assim com os ombros para poder ir aliviando. Tenta ver se a sua língua não está grudada ali, né, no céu da boca. Descansa um pouquinho, porque muitas pessoas às vezes estão tão ali conectadas, tá tão ansioso, tão focado, não percebe que tá tudo travado. Tá? A mandíbula está travada, a língua está no céu da boca ali travadinha. Então, respira, movimenta, ó. Descansa, movimenta as pernas, os pés. Então, mova o seu corpo, movimenta o seu corpo também. Não fica rígido, travado, não. Tá? Porque esse movimento ajuda a dissipar esse cortisol e adrenalina. Não é uma coisa de Angélica, não. Tudo que eu trago para vocês aqui tem um parecer científico, né? Então, esse movimento, o movimento do nosso corpo é comprovado cientificamente que vai ajudar a dissipar um pouquinho na parte do cortisol e também nessa parte da adrenalina. Então, alivia um pouco, traz um pouquinho mais de tranquilidade para estar liberando isso. E não enfrente sozinho. Então, conversar com alguém de confiança, buscar apoio profissional é uma das ações mais corajosas que existem. Então, eu vivi a minha vida toda sem profissional nenhum, consegui. Mas a que custo que você conseguiu? Então, assim, é importante. Eu não digo não só para a ansiedade, mas para o autoconhecimento, para a forma como você se vê, para poder se organizar no aqui e agora, para poder organizar naquilo que você já tem de conhecimento. Então, é muito importante. Se ainda não fazem um acompanhamento profissional, não estou dizendo que é uma obrigação, mas eu digo que vocês merecem
fazer isso. Então, busque, né? Invista cada vez mais nos treinamentos, na inteligência emocional, em conhecer aqui as aulas também do ICP, tudo isso faz sentido. Eu digo na questão do profissional, porque isso vai trazer para vocês um autoconhecimento que vai ser gigantesco. Coisas que talvez vocês nem sabiam que aconteciam por conta disso. É mais para poder ajeitar cada vez mais a rotina de vocês, tá? E vamos trazer alguns mitos e verdades sobre a ansiedade. Então, para quem já ouviu algumas frases, né? Ou se vocês falam essas frases, por favor, modifiquem. Vocês estão aqui hoje possíveis, né? E passíveis de mudança. Então, vamos transformar isso, vamos modificar a forma como vocês podem também pensar e falar com outras pessoas. Então, um mito: ansiedade é frescura, é só ter mais força de vontade. Nunca fale isso com alguém. Ah, mas ansiedade é frescura, ou não falar necessariamente ansiedade é frescura, mas falar, mas fulano não tem força de vontade, se a pessoa não tem força de vontade, como é que faz? Você não sabe o que está acontecendo com a parte, né, da pessoa, então a gente tem que ter respeito também. Você pode tentar motivar a pessoa se ela permitir, mas não dessa forma. Então, o que que é correto trazer disso? Que a ansiedade, ela tem uma base neurobiológica. Não é uma questão da cabeça da gente, necessariamente, da cabeça que eu falo assim, ah, criaram. Não, faz parte da nossa vida, ela é neurobiológica. Não é uma fraqueza. Na verdade, são pessoas muito corajosas que passam por isso, quem realmente enfrenta esses passos. E não é uma escolha. É uma questão que muitas vezes não tem um controle. Óbvio que a gente tem como contornar isso, aliviar, tratar, mas não é necessariamente uma questão de escolha. Eu não escolhi, tipo assim, ah, eu escolho ter ansiedade, eu não escolho ter ansiedade. Eu escolho me sentir triste, eu não escolho me sentir triste. Não digo no sentido de escolhas da vida, mas eu digo no sentido de que quando acontece, não tem escolha, entende? Então, é a resposta do sistema nervoso. E aí, muitas vezes, vai ser de uma forma muito mais contornada pela amígdala. E a amígdala, ela é muito instintiva, ela é muito automática. Um mito: quem tem ansiedade precisa evitar situações difíceis. Mas se você tem ansiedade, já ouvi vários casos. Não necessariamente na psicoterapia também, mas em ambientes que eu já estive, da pessoa chegar e falar assim, "Menina, mas se você tem ansiedade, então para que você está indo para tal lugar? Não vai não, fica em casa. Não é assim que você supera algo, não é assim que você se conhece, não é assim que traz essas situações. Então, assim, evitar pode piorar a ansiedade a longo prazo, porque você está reforçando esse ciclo de que para eu estar bem, eu preciso evitar aquilo ali. Então, precisa entender o que que realmente você está evitando, o que que realmente daquele ambiente pode trazer, né, uma ansiedade. Então, o tratamento envolve justamente aprender a enfrentar isso, mas com apoio. Então, a partir do momento que você fala que quem tem ansiedade, você fala, ah, então evita isso aí, porque você vai te gerar ansiedade, já não é legal, tá? Ansiedade não tem cura. Não necessariamente. Como eu falei para vocês, a ansiedade é uma emoção, então não é uma doença. Ela pode ser tratada e manejada com muito sucesso, pode ter o tratamento. Quando é um transtorno de ansiedade, também pode ser tratado, muitas vezes precisa também do acompanhamento medicamentoso, não só da psicoterapia. E aqui já estou trazendo, já estou adiantando, mas é isso, terapia, quando necessário, medicação ajuda muito, porque em muitos fatores, como eu falei, ela tem base neurobiológica. Então, por ter base neurobiológica, ela precisa, às vezes, de uma questão medicamentosa para poder ajustar, porque só a psicoterapia não vai fazer sentido, assim como também só a medicação não vai fazer sentido, que é o que mais acontece. As pessoas acabam indo só para a medicação, né? Medicamento, e aí, beleza, vai tranquilizar por alguns momentos, mas e a sua parte de pensamentos, de sintomas, de emoções? Como é que vai ficar? Então, preciso do acompanhamento conjunto. Não dá para ser só medicação, não. Tem que ser também a psicoterapia, tá? Quando você já inicia a psicoterapia e depois medicamento, tudo ok. Mas se você ficar só na medicação, não vai ser legal porque você vai reforçar de qualquer jeito. Você vai estar só utilizando uma ferramenta que é muito rápida. É que nem, por exemplo, você sente dor de cabeça. O nosso organismo, o nosso cérebro é tão incrível que ele, por si só, ele já consegue trazer alguns comandos para que aliviem algumas dores. Só que a gente não tem paciência, né? O ser humano ele não tem paciência de aguardar, de se olhar, de entender. Então, ele quer algo rápido. Então, às vezes a gente sente dor de cabeça, medicamento, sente dor de cabeça, medicamento. Chega um momento que o nosso cérebro ele começa a ficar, não é preguiçoso necessariamente, vamos usar o termo preguiçoso, mas não é preguiçoso. Ele começa a entender que se tem alguém fazendo por mim, eu já não tenho tanto mais funcionalidade. Então, ele vai diminuindo o ritmo de poder diminuir ou aliviar a sua dor, trazer essa consciência para você.
A mesma coisa vai ser esse fator de ansiedade. Vai reorganizar por ser fatores neurobiológicos, né? Vai reorganizar, mas ao mesmo tempo, a questão de pensamento, isso é você quem cuida, não é o medicamento. A questão física é você quem cuida, não é o medicamento. Então, o medicamento ele só vem para reajustar, para reorganizar, para facilitar isso para você. Não fiquem dependentes quando eu digo, não é dependente, tipo assim, eu preciso sempre do medicamento, não dessa base, mas não fiquem dependentes de que eu preciso do medicamento porque ele vai ser rápido. Entendam que precisa também da ajuda psicológica para poder passar por esse processo aí, tá? O medicamento ele pode ser importante, pode em muitos casos, mas precisa também dessa psicoterapia. Estou trazendo só uma ressalva porque eu recebo muitos casos e tem muitos casos que vêm só para poder pedir medicamento, né? Eu sou psicóloga e eu não receito medicamento, o psicólogo não receita medicamento, quem receita é o psiquiatra. Então, eu preciso primeiro avaliar todo o contexto para depois encaminhar. Se houver necessidade, aí sim, o psiquiatra, conversando juntamente comigo, vai interagir com a medicação. Mas tem muitos casos que eles só querem medicação. Então, por isso que eu estou trazendo para vocês, tá? Essa questão. Outra questão aqui também, ó. Remédio para ansiedade vicia e muda a personalidade. Não, não vou, não, já que isso aí nunca vai acontecer comigo, porque remédio para ansiedade vai viciar, vou ficar dependente. Não, não tem essa questão. Se você está fazendo o acompanhamento certinho, se você está conseguindo manter aquilo ali, né, você vai trazer essas consciências. Então, medicamentos adequados, quando indicados por médicos, são seguros e não mudam quem você é, de maneira alguma. Obviamente que ali no início vocês vão ter algumas questões que vão acontecer, né? Então, você pode passar a sentir a boca um pouquinho mais seca, tem algumas questões que já vem ali na bula, né? De qualquer medicamento é assim. Então, precisa ter só essa consciência, mas depois vai regulando, porque é uma fórmula nova dentro do seu organismo. Então, obviamente que vão ter algumas questões acontecendo, mas isso não vai mudar sua personalidade, nem vai necessariamente viciar você, não, tá? São só algumas questões de mitos e verdades sobre a ansiedade e algumas reflexões da aula, já para a gente poder ir finalizando aqui. Então, a ansiedade não é o inimigo, ela, na verdade, é um sinal, ela vem para poder alertar a gente. O trabalho vai ser aprender a ouvir ela sem deixar que ela domine, né? Então, a gente não pode deixar que a ansiedade domine. Ela está vindo ali só para poder orientar a gente. Se a gente deixa ela dominar, aí pode sim se tornar algo muito específico e pode afetar a qualidade da vida. Então, não deixemos, né, que ela afete essa qualidade de vida. Vamos ouvir essa ansiedade, vamos segurar na mãozinha dela e entender. Você quer ir para onde? O que está acontecendo? O que você está vendo como alerta, como perigo? E ver se faz sentido, se aquilo que ela está te alertando realmente é um alerta ou se não, é algo que não necessariamente pode acontecer. Sentir ansiedade não diz nada de errado sobre você, não tem problema nenhum você falar, eu tenho o transtorno de ansiedade, ou eu percebo que às vezes eu sinto ansiedade além do extremo, porque você é humano, você não é um robô, não. Né? Então, merece atenção totalmente essas questões, porque você vai sentir várias emoções e a ansiedade é uma delas. Assim como ansiedade, estresse, enfim. O primeiro passo não é acabar com a ansiedade, é reconhecer que ela está lá. Então, eu tenho que ter uma noção de que todos nós temos ansiedade, todo ser humano tem, e que eu posso agir mesmo assim. Então, agir no sentido de eu vou começar hoje a observar mais, a entender que ansiedade é essa, ou quais são esses pensamentos que ela me traz. Às vezes você descobre que você tem a ansiedade no sentido de, mas eu nunca fui ansioso. Mas será que você nunca foi ansioso? E essas preocupações que você tem, e esses estresses que acontecem, é derivado de quê? Será que não é de momento ansioso? Então, assim, a ansiedade todos nós temos, isso é uma consciência que você já tem que ter. E trazer essa questão, né, de que eu não preciso acabar com a ansiedade, eu preciso reconhecer ela primeiro. E buscar ajuda nunca vai ser uma fraqueza. Se eu precisar de ajuda, eu preciso sim ir buscar essa consciência. Assim como vocês estão aqui hoje na aula, que eu também vejo como uma forma de reforço de ajuda. Então, assim, se eu estou buscando hoje na aula, eu também posso buscar um profissional, eu também posso buscar alguma questão para aliviar, eu também posso buscar técnicas alternativas. Quando eu falo isso, é no dia a dia, uma meditação, mudança de rotina, mudança de hábitos, tudo isso é importante para vocês. Tá? Então, buscar ajuda não é fraqueza, é o ato mais inteligente e corajoso que uma pessoa pode ter em relação à sua saúde mental. E quando eu falo isso, não é só referente à ansiedade, é referente a qualquer outra situação que você esteja passando na sua vida, tá? Então, você não precisa esperar para parar de sentir ansiedade para começar a viver, porque eu sei que paralisa em muitos momentos, eu sei que também não é fácil. E eu digo isso como lugar de fala também, porque eu sou uma pessoa que eu tenho TAG, eu tenho, além de vários outros transtornos, eu também tenho TAG, transtorno de ansiedade generalizado, e eu sei o quanto que é sofrido passar por vários momentos. Mas
também sei que dá para a gente superar várias situações. Também sei que com o acompanhamento certo, com a forma que a gente lida no dia a dia, é possível começar a viver, fazer as nossas coisas, sermos produtivos, né? E fazer nossas coisas no dia a dia, porque a gente aprende a andar com ela. Então, se ela faz parte de mim, eu preciso aprender a andar com ela. Não ficar tentando resolver ela, tirar ela, e fazer de tudo para que ela suma da minha vida. Não, ela faz parte de mim. Então, se faz parte de mim, é uma parte da pessoa que está aqui. Então, eu preciso cuidar, eu preciso tratar. Então, igual no meu caso, né? Eu tenho um tipo de transtorno mesmo, de ansiedade, a TAG. Então, eu preciso fazer um tratamento mais intensivo, tranquilo, com tanto que eu possa também ir regulando isso ao decorrer do tempo, tanto que eu não fique paralisada, com tanto que eu não fique, né, trazendo situações. Então, eu sei qual que é o sofrimento. Não vou saber exatamente o que vocês passam no dia a dia aí, que eu sei que tem muitas pessoas que passam por situações que são horríveis e que podem ter crises de ansiedade, né, específicas, mas eu consigo compreender um pouco de que é um sofrimento e que não tem um controle geral, né? Na hora não é uma situação que você escolhe, mas o que você escolhe fazer quando você percebe ela, é aí que vai ser o ponto crucial. Então, senti, tive a crise, vou entender o porquê que eu tive essa crise, vou entender o que foi que aconteceu, vou pegar um bloquinho de notas, vou ter um diário terapêutico, vou anotar tudo o que eu percebi dela, vou desabafar, vou procurar alguém para poder me comunicar direito, né? Vou perceber quais são os sintomas que eu tenho, vou mudar a minha rotina, vou mudar meus hábitos para que cada vez mais vá aliviando esse processo para vocês, tá bom? Agora, se vocês tiverem um pensamento de qualquer dificuldade desde o início, aí vocês vão ter a tendência a desistir. Então, não pensem nisso, não. Como eu falei, é um minutinho após o outro, um segundinho após o outro, vamos vivenciando um de cada vez, é aqui e agora, tá? Na próxima aula, já coloquei aqui um spoiler, né? Vamos ter aqui sobre os diferentes tipos de transtorno de ansiedade. Hoje eu falei muito mais sobre a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, mas tem outros tipos de transtorno de ansiedade. Então, vou falar um pouquinho de tipos, sintomas e quando buscar ajuda. Eu trago essas questões para vocês, gente, só como uma forma de conhecimento, porque eu sei que muitas pessoas não são da área, então é mais para vocês entenderem, conhecerem e também ficarem atentos, porque às vezes vocês podem se reconhecer em algum deles. Mas nunca, em hipótese alguma, se coloquem no lugar de eu tenho isso, sem saber realmente se você tem isso. Só observa se realmente são sintomas que se encaixam na sua rotina e já vai modificando também sua rotina, independente de qualquer coisa. O foco não é o diagnóstico, o foco é a sua qualidade de vida, tá? E é isso, vou deixar aí um minutinho. Eita, a gente já tá finalizando. Eu cheguei que ia finalizar antes, mas vou já perguntar para vocês para que vocês possam me dizer se teve alguma dúvida aí. Vou olhar aqui o bate-papo para ver se já surgiu alguma dúvida. Se ainda teve alguma dúvida, vocês me falam. Como eu digo para vocês sempre, sejam pontuais, sejam específicos para poder compartilhar aqui com a gente, né? Tragam logo a dúvida de vocês e fiquem à vontade para poder trazer isso à tona, tá bom? Deixa eu deixar aqui de compartilhar a tela para vocês. Já finalizamos a aula de hoje e aí eu deixo um momentinho para que vocês possam tirar dúvidas de vocês. E a gente encerra essa aula. Prontinho, deixa eu só olhar aqui o bate-papo. Vamos lá. São tantos pensamentos e termino não fazendo nada. Vou dormir. São 5 sims. Basicamente, esses pensamentos podem também te fazer procrastinar. E aí gera essa situação, pode até gerar uma autocobrança, tá? Uma autocrítica. Então, assim, toda vez que tiver os pensamentos, você pode ir fazendo, o que mandou que foi o Cícero, né? Então, quando você tiver tantos pensamentos assim, Cícero, você pode tentar projetar, por exemplo, o ideal é que você não faça isso perto do horário de dormir, você faça um pouquinho antes, você já vai dormir tipo 10 horas, e aí você tenta fazer um pouquinho antes. Então, todos esses pensamentos você pode projetar para uma vida que você queira e colocar também a questionar. Então, assim, digamos que você imagina você em uma outra vida, em um outro emprego, em outro, enfim, em outra casa, em questão de família, e você vai começar a projetar. Só que é uma projeção que é a longo prazo, você não precisa necessariamente resolver naquele momento. Se você começar a pensar demais, 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 ele vai gerar realmente uma sobrecarga, uma energia, e vai te gerar também uma autocobrança de que tem que fazer naquele momento. Não tem que fazer naquele momento. Então, coloque, escreva. O que eu oriento muito é crie um diário terapêutico. Todos os dias, um pouquinho antes de dormir, escreva tudo que aconteceu no seu dia, todos os seus pensamentos, coloca ali. Depois você vai e faz a higiene do sono, que é para você projetar também dormir melhor, porque às vezes você vai dormir, mas você não descansa pensamento. Então, isso pode ser uma orientação muito boa também, tá?
A Alzineide colocou no meu deu 4 sim, meu Deus, calma, não precisa, é só um alerta, deu 4 sim, então, opa, vamos ver aqui o que é que eu posso verificar, o que é que eu posso modificar na minha rotina, Maria Helena também, que foi do que eu fiz com vocês, né, para ver se vocês estavam com ansiedade agora, mas eu espero que com as técnicas, depois das ferramentas que eu fui orientando e passando para vocês, vocês possam também fazer no dia a dia. Não faça só nas aulas, não, gente. Isso aí é para vocês fazerem depois. Tudo que vocês aprendem aqui é para ficar só aqui, não. Vocês vão fazendo dia após dia. Fátima colocou aqui muito boa essa aula. Pode me indicar um bom profissional terapeuta em Teresina para síndrome do pânico, para uma pessoa que já tem 50 anos. Ó, Fátima, eu não conheço nenhum profissional em Teresina que seja psicólogo, mas eu posso te indicar depois. Mas eu acho que tem em Teresina. Eu tenho algumas pessoas que eu posso indicar depois, mas que eles só atendem no online, acredito eu. Eu não sei se atendem presencialmente, já vai depender de como é que é. Mas no presencial eu não conheço psicólogo que trabalha em Teresina, não, tá? E aí tem o pessoal do ICP também, né? Tem o pessoal do ICP que trabalha, eu não sei também quais são as localidades que eles atendem, que eles, enfim. Mas você pode perguntar também para o ICP para ver se eles não conhecem. Mas eu não conheço ninguém para poder indicar para você como um profissional em Teresina presencial. Depois eu vou te passar os que eu tenho, mas são só na modalidade online. Se você não se importar, dá para fazer também, tá bom? E aí, pessoal, alguém mais? Acho que era medo, mas agora eu sei que também é ansiedade. A Rai Maria colocou aqui, acho que era medo, mas agora sei que também é ansiedade. Perdi várias oportunidades de emprego por causa disso. E vivia no si. Se eu tivesse feito, eu tivesse falado si, si, si. Esse si, como eu falei para vocês, ele é carregado de ansiedade. E a gente precisa, o quanto antes, ir retirando ele do vocabulário, justamente. Quando vier um pensamento e si, você fala, opa, isso aqui não faz parte da minha vida. Não tem esse aqui. Você já vai trocando, substituindo esses pensamentos no dia a dia. Alguém gostaria de falar no microfone, de abrir a câmera, de tirar alguma dúvida aqui? E aí, todos compreendidos? Gostei muito da interação de vocês hoje, já foram colocando. Podem fazer isso sempre, que aí eu já vou encerrando e olhando Eu suas dúvidas. gostaria, Oi, eu Cássia, pode falar, gostaria. bom dia. Bom dia, desculpe aí, horário, entrei atrasada na aula, mas é uma coisa que me interessa muito. Essa ansiedade, pelo que eu entendi, ela está vinculada ao estado nervoso, né? Uma Não é estado ansiedade nervoso, não. A ansiedade é a emoção. é uma emoção que traz vamos dizer assim, um desequilíbrio de nervos, nos nervos, Não necessariamente. não? Não. Então, vamos dizer assim, uma ansiedade muito grande pode causar uma enxaqueca? Pode também. Gastrite. Isso aí vai estar Mas muito ela vinculado ao pode, ela estresse pode ser também. ela pode ser uma causa de enxaqueca que leve um ano, leve para o hospital, para a emergência. Aí vai depender muito do caso. Mas sim, ela pode gerar outros fatores. Vai psicossomatizar. Então, assim, se ela psicossomatiza, assim como em sintomas físicos, ela pode gerar outras questões, como muitas pessoas às vezes têm gastrite nervosa, por conta de vários eventos de ansiedade que não foram bem tratados, enxaqueca também, só que não é um fator só, sabe? Quando é um fator de enxaqueca, de gastrite, aí são vários, é multifatorial, então vai depender de cada caso. Entendi. É porque, pelo que eu observo aqui, no caso meu próximo, é que Hum, mexe com a parte estado de nervo mesmo da pessoa. sim. Ela não Sistema nervoso. controla, Quando você não fala sistema consegue de nervo, é sistema controlar. nervoso, é? Ela não consegue controlar, ela não consegue parar de pensar naquilo que está incomodando. Aí gera uma questão nervosa, um estado de nervo tão alto que logo deflagra a enxaqueca. Sim. Se ela tiver, mas aí vai ter vários fatores. Como eu te falei, é multifatorial. Então, não necessariamente vai ser só a ansiedade. Você vê daí que ela já tem vários pensamentos. Então, esse pensamento por si só já gera uma exaustão para essa pessoa. Então, obviamente que se ela não conseguir, óbvio que em muitos momentos não consegue ter controle, mas como eu falei, se a pessoa tentar fazer um tratamento, se a pessoa tentar, isso vai diminuindo, isso vai aliviando aos poucos. Então, assim, ela pode não ter o controle agora, mas em muitos momentos, se ela for alternando a rotina dela, ela vai conseguindo aos poucos ir diminuindo essa parte, né?
o que não necessariamente é o que vai gerar. A gente não pode concluir que vai gerar, até porque eu não conheço o caso, não conheço a pessoa e não é um caso que eu atendo. Então, assim, gera em muitos momentos, pode causar situações que nem eu falei para vocês, de enxaqueca, de dores de cabeça intensas, de gastrite nervosa? Pode ser, mas aí tem que avaliar, porque às vezes são multifatores, não é só a parte da ansiedade. Faz ansiedade. Algo Tá que não bom. foi cuidado. Geralmente, algo que não foi cuidado e bem tratado pode gerar essas situações. Ok. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Nada, obrigada a você. Alguém levantou também a mãozinha aí? Quem foi? Bom dia, doutora Angélica, fui eu. Bom dia! É só para mesmo para agradecer pela aula, que foi maravilhosa. E assim, tudo que você falou foi exatamente assim, aconteceu comigo já faz um tempo, né, que aconteceu, mas assim, hoje é engraçado porque antes eu ia para o hospital, inclusive ofegante, assim, eu acordava no meio da noite, do nada. Sim, Acordava com uma aceleração, eu achava que era problema de coração. Inclusive, eu sim, tive com um cardio, e aí ele disse, e aí na hora que ele me viu, eu achei tão interessante esse médico, porque foi o único que me ouviu, que parou para me ouvir. Ele pegou assim nas minhas mãos, disse, pode falar, Osineide, tudo que você tem para falar. E eu achando que estava problema de coração, que eu ia morrer logo. E aí, a batida muito forte, não sei o quê, e ele pegou nas minhas mãos, e aí pronto. Na hora que ele pegou nas minhas mãos, eu já comecei a chorar, desabar tudo, e aí. E ele começou a dizer, e aí ele disse para mim assim: ó, Neide, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já tinha recebido uma receita antes de um monte de remédio, sendo que não era nenhum da área mental e nem emocional, nem coisa nenhuma, era um clínico, e ele tinha me passado uma medicação de 250 miligramas e outra de 500 miligramas. Eu ia dormir o dia todinho da vida. E aí, quando ele olhou essas receitas, ele pediu para ver a receita, eu dei para ele, ele disse, olha, você não vai tomar esse remédio aqui, e você vai fazer o seguinte, começou a me dizer o que eu tinha que fazer. sim, Doutora Angélica, eu saí daquela clínica, assim, eu saí tão assim, parecia uma borboletinha voando, porque eu comecei a sim, praticar tudo o que ele me disse. E hoje, ouvindo você falar, eu lembro. E por várias vezes também fui parar no hospital, fui internada com dores de cabeça, dores assim que eu, tipo, desmaiava mesmo. sim, Tipo, descia, minha casa é de andar, o pessoal me tirava, me levava no braço, porque eu não conseguia me mover para lugar nenhum. E aí, chegava nos hospitais, o pessoal só me medicava, voltava para casa novamente. Até que um dia eu tive um neuro, e esse neuro ele conversou comigo e disse para mim, Osineide, é, você vai se sim, tratar, nós vamos te acompanhar, não tem nada de coração, nada na cabeça, ele não quis ainda ver um probleminha, mas que não era nada, era simplesmente para acalmar o coração do meu marido, que dizia que insistentemente que eu tinha que fazer uma bela de uma cirurgia na sim, cabeça e tudo mais. E aí, o que acontece? O médico ficou me acompanhando. E, gente, é incrível, porque eu comecei a me observar e, por vezes, eu me achava. Teve uma vez, uma situação que eu estava com uns livros assim, eu fiquei tão estressada, eu acho que aquele foi um nível muito alto de estresse, que eu peguei aqueles livros assim, comecei a bater em cima da mesa, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer. E eu bati assim, alguém me segurou e eu respirei e aquilo parou. Meu Deus do céu, será que eu estou ficando louca? Eu pensava. E eu comecei a tratar isso, então todas as vezes, hoje eu já digo para minha filha, quando você se sentir ansiosa, é normal, você vai fazer uma prova, você está ansiosa. Respira, 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 que vai fazer, vai passar, vai passar. Então, tudo que você falou aí, tudo, eu fiquei aqui me olhando, meu Deus, tudo isso aconteceu comigo e hoje eu sei exatamente o que que acontece, por que acontece. Obrigada, doutora. Sua aula foi maravilhosa, foi assim esclarecedora mesmo. E foi uma confirmação daquilo que a gente já tinha dúvida ou que queria ouvir. Eu agradeço. Muito obrigada mesmo. eu que agradeço, Zinete. Você tá linda, maravilhosa, radiante hoje. Tô vendo
uma coisa assim radiante hoje, mas diferente em você. Sempre Obrigada, doutora, contribuindo, obrigada. por nada, sempre contribuindo aqui para a gente, né? Mas é justamente isso. Muitas vezes a gente passa, eu acho muito importante quando vocês contribuem nisso também, para vocês perceberem que temos, né, aqui no nosso grupo, várias pessoas que já passaram por situações parecidas, várias pessoas que tentam trazer algumas situações que já passaram, que hoje também, não só isso, mas pessoas que também já ultrapassaram isso, já enfrentaram esses limites e que também vai funcionando dia após dia. A gente sabe que não é fácil. Fácil, eu sei que não é. Eu não posso dizer para vocês, é fácil, eu sei exatamente o que vocês estão passando, mas eu consigo compreender várias dessas situações que vocês passam, porque eu sei que realmente é um sofrimento, como a colega trouxe aí, né? Outros colegas estão trazendo aqui no chat, já fui também para médico, por quê? Porque você não sabe que isso é ansiedade, então você vai ao médico. E, óbvio, eu acho a maneira mais correta, tá? Vá ao médico mesmo, porque você já descarta uma questão física, né? Uma questão realmente cardiológica. Se não é cardiológica, então vamos lá, vamos fazer o tratamento. Mas olha como é que é interessante. Quando é algo assim, você corre para o médico, né? E quando é uma situação que você percebe que é mental, você não corre para o psicólogo. Raramente, você vai de último caso. Então, olha como é que é interessante essa questão. Às vezes a gente precisa ver, né, o que está acontecendo para poder trazer isso à tona. Então, não espere isso não, gente. Procure, porque psicoterapia, acompanhamento psicológico é para justamente prevenir essa questão, é para prevenção. Óbvio que na maioria das vezes a gente procura, quando eu falo a gente, é no contexto geral, né? Procura quando já está no nível mais extremo. Então, não espere chegar no nível mais extremo. Vai lá. Você vai buscar autoconhecimento, você vai buscar se entender melhor, você vai buscar compreender várias questões e vai aliviar cada vez mais isso que vocês são. Então, procure. Estou vendo aqui já algumas indicações, os colegas ajudam uns aos outros, e é isso. Vocês que são de certa cidade, já manda lá, ó, conheço fulano, cicrano, vou indicar. E eu acho maravilhoso quando vocês vão investindo. Só por vocês estarem aqui, eu já acho incrível, porque é um investimento em vocês mesmos, né? E eu sempre estou trazendo isso porque eu sei que é importante. Eu costumo dizer, não é que você precisa, eu acho que você merece cuidar de você. E com um profissional, né, mais coerente, que eu digo nesse sentido. Então, é importante que você não faça isso sozinho. Então, ter um profissional é nesse ponto, é de não fazer isso sozinho. Eu sei que você vai dar conta de muita coisa sozinho, sozinha, mas busque uma ajuda que possa te ajudar nesse ponto também. Não guarde tudo para você, não. E é isso, pessoal. Eu vou encerrar a aula, vou passar para a Negreiros aí para a gente encerrar, porque eu tenho um atendimento agora. Eu achei que eu iria terminar um pouquinho antes, para a gente ficar mais um tempinho aqui, né, nas dúvidas, mas foi muito legal e importante essa interação de vocês hoje. Podem ir fazendo assim, como eu falei, sejam bem-vindos e bem-vindas quem está chegando hoje, né? Temos aí várias pessoas, não só do Brasil, mas de outros países também. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e tenham uma excelente semana para todos vocês e até a nossa próxima aula, que a gente vai continuar sobre essa temática de ansiedade. Até a segunda-feira, tá? Beijos. Vou guardar negreiros para encerrar aí com a gente. Ok, Angélica, muito obrigado aí por mais essa, mais do que aula, né? Foi realmente um- uma manhã primorosa aqui de conhecimento para que nós possamos colocar em prática. É o que nós falamos sempre, olha, aprendeu aqui alguma coisa? Registrou isso? Estava com seu caderno do lado? Registrou alguma coisa? Anotou? E aí, coloque em prática. Saiu aqui agora, nesse momento, saiu em prática. Saiu da aula aqui, coloque em prática. Porque se você não colocar em prática, de nada adianta. Vira obesidade de conhecimento. E obesidade de conhecimento, ninguém prospera. Então, vamos aproveitando aí, ó, vamos abrir as câmeras, se alguém tiver ainda com a câmera fechada, para que nós possamos fazer com o registro de uma foto final para mim colocar no grupo. E enquanto estão abrindo as câmeras, mandar um abraço aí para os alunos que chegaram aí aqui nesse ambiente de prosperidade desse final de semana que nós tivemos em São Luís do Maranhão. E aí eu quero mandar um abraço para todos de São Luís que chegaram e quero mandar em nome do Cícero. Cícero está aqui presente, participou da aula, interagiu com a professora, aí no chat, verificou. Então, assim, em nome dos demais, me permitam, viu, eu falar o nome do Cícero porque participou aí na aula, então tá aqui já fazendo um joinha aqui para mim, né, Cícero? Então, seja bem-vindo, Cícero, viu? Aqui é no nosso ambiente. Então, quem está com a câmera aberta, olha só, aqui a pulseira está aqui na minha mão. Vamos lá? Se alguém puder mostrar essa pulseira, olha só. Isso, Cícero, afasta só um pouquinho para o lado, Cícero. Isso.
No 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Feliz! Felicidade de quem prospera, viu, Cícero? Esse, quando eu grito aqui feliz todos os dias, é pra gente poder prosperar ainda mais, viu? Bom dia, até amanhã, pessoal. Tchau, tchau, Angélica.